A palavra de hoje ela traz uma reflexão justamente sobre isso, sobre a esperança e sobre a força. Porque tem uma hora, meu irmão, que parece que a nossa esperança ela, ela acaba, as nossas forças acabam. E eu imagino que nós estamos vivendo esse momento. Eu não sei como é que está para você, mas para mim, voltar aqui para a transmissão nesse formato não foi fácil. Quando eu percebi há 2 semanas atrás que a gente estava caminhando para isso, que provavelmente nós voltaríamos para o online, que nós voltaríamos para o totalmente online, que nós voltaríamos para cá, e para ter essa transmissão aqui, eu estou em outro ambiente que não deu para usar naquela época, era dentro do meu closet, lembra? Mas não foi fácil para mim, porque me deu o sentimento assim de novo. Eu não sei se você sentiu isso. Eu não sei se você teve esse sentimento de olhar assim e dizer, mais uma vez. Eu sei que a gente está com uma perspectiva completamente diferente da de um ano atrás, mas está fazendo um ano, né? De um ano atrás porque tem uma vacina aí. Uma vacina aí para chegar. Mas na hora que dá o lockdown, na hora que fecha, na hora que eu começo a receber de novo notícia de gente no hospital, gente que eu amo no hospital, que eu começo a receber notícia de pessoas de nossa igreja que estão partindo por causa de Covid, que eu começo a receber notícias de pessoas de nossa igreja perdendo pessoas por Covid. Pessoal, tem hora que dá um desespero. Que dá um desespero, é como se dissesse assim, não, eu não vou ter força para enfrentar isso novamente, entende? Eu passei por esse sentimento. Eu não sei se na hora como é que você tá, porque às vezes parece que a gente já vem numa carga, a gente vem numa rotina, a gente vem numa luta, e tem uma hora que você tá assim no limite. E de repente dizem para você que você vai precisar aguentar mais carga. Às vezes a gente não está preparado para isso. E aí é justamente quando a esperança e as forças se esgotam. É quando a gente olha para o cenário e diz, eu não tenho força para enfrentar mais uma milha. Eu lembro de uma viagem que a gente estava fazendo com o Davizinho, a gente estava indo para Petrolina. E de Petrolina a gente ia para Jiquié. E a gente chegando, ele perguntando a hora, e ele estava no limite dentro do carro, pequenininho, ele no limite dentro do carro, dizendo, tá chegando, que horas vai chegar? E eu dei uma previsão de tempo que ia chegar, que não se cumpriu. Ele era bem pequeno mesmo. E aí ele olhou, e que hora já chegou? Que horas são? Quando a gente disse que horas era, que já tinha passado o horário que era previsto de ter acabado aquela viagem, que para ele estava insuportável, ele começou a reclamar dentro do carro e a dizer, aumentaram a estrada. E depois ele ficou brincando, ó, tá aqui Petrolina e tá aqui o carro. Aí o carro vai andando, aí quando vai chegando em Petrolina, aí Petrolina vai se afastando. E a gente não chega nunca, ele dizia. Né? Ele e o Tiago falando sobre isso. Mas mais especificamente nesse momento ele disse, aumentaram a estrada. A sensação para ele é de que aumentaram a estrada, disseram que iam chegar a tal hora e não chegou. E você sabe o que é isso para uma criança. Você disse uma hora que ia chegar e não chegou. Mas nós não somos tão diferentes, meus irmãos, se não estamos com a sensação de que aumentaram a estrada. E a gente ia ter que correr até um certo lugar e parece que agora... A gente achava que era 15 dias, né? A gente achava que era um mês de quarentena. Virou um ano e agora vai fechando tudo de novo, os números aumentando, a média móvel de mortos e de contágio superando todas as expectativas. Eu sei que existe aí uma vacina, mas a sensação é de que aumentaram a estrada e de que a gente não está, sabe, mais aguentando viver isso. Você se identifica? Às vezes por uma questão de trabalho, de ter que continuar fazendo reunião online, de ter que voltar para a reunião online, de ter que voltar para a aula online, os professores terem que voltar para alguns cenários. Eu não sei qual é o seu contexto. Mas a sensação nossa é de que aumentaram a estrada. E de que a gente achava que é como se você estivesse no final de uma maratona, você está programado para correr uma maratona de 10 quilômetros, e quando você chegou no 9º quilômetro, alguém chega e diz, ó, não vai ser mais 10 quilômetros. Você vai ter que correr, vai ser de 15 agora. Pelo menos 15. Não sabemos ao certo quantos quilômetros serão. Mas 10 não vai ser 15. O efeito emocional disso para quem está correndo é terrível. Acho que algumas pessoas dizem, pô, eu vou parar. Eu não vou mais correr. Eu vou parar. Eu não tenho mais condição de continuar correndo. Essa é uma reação que às vezes nós temos. O sentimento que nós temos. Sabe, estava ontem brincando e a gente conversando aqui com a Aninha, quarentena. Quarentena, o que é quarentena? Quarentena
É 40 dias? Não é? Já passou. É 40 semanas? Já passou. Eu sei que quarentena é como se fosse 5 minutos, né? 5 minutos, eu perguntei, o Davi definiu 5 minutos como sendo um tempo indeterminado. Né? 5 minutos, não, só 5 minutos. Esse só 5 minutos, ele disse, isso é um tempo indeterminado. 5 minutos é um tempo indeterminado. Então, quarentena é um tempo indeterminado. E nós não sabemos essa quarentena vai acabar quando. E quando a gente volta para o culto online aqui na igreja, estou falando da igreja, né, da nossa realidade, mas a sua realidade também. Quando você começa a ter toque de recolher, não é um lockdown, mas é um outro tipo de lockdown. Começa a ver os cenários piorando, pessoas que nós conhecemos, vai dando a força, a esperança vai diminuindo, a força da gente vai cansando. A gente vai cansando. E eu queria dizer para você que é normal sentir isso. Assim como é normal alguém que estava para correr uma maratona de 10 km, quando chega no nono, alguém diz que vai ser 15, talvez possa ser 20, a pessoa chega e diga, dá uma parada de correr, olha assim, espera aí, quem foi que falou isso? Como assim? Eu não tenho a mesma condição, eu estou aqui, estava focado em correr 10 km, estou agora para me dizer que são 15. Normal esse sentimento. A gente não precisa fingir que ele não existe. A gente não precisa. Quando a gente olha para a Bíblia, e eu vou tratar aqui de alguns cenários, por isso que eu falei de quarentena no aviso, falei de exílio, do exílio babilônico, falei do povo no deserto, porque por vezes quando esse tempo demora, quando o povo de Deus está num caminho e demora, e custa a provisão de Deus, e demora a provisão de Deus, ou aquilo que achava que era um tempo passa a ser outro tempo, a pessoa vai para o exílio e acha que vai ser um tempo mais curto, de repente quando dá 70 anos no exílio, o povo está desesperado, está achando que não vai ter mais solução. Então nós vemos isso de forma muito clara acontecendo com o povo de Deus, principalmente nas narrativas do Antigo Testamento, onde eles passaram por tantas lutas. E nós estamos no nosso exílio, nós estamos no nosso deserto, nós estamos na nossa realidade de dor e de dúvida, porque nós não sabemos o que vai acontecer ao certo. Ninguém tem nada, absolutamente nada definido. Nada. Então nós não estamos diferentes do povo. Numa realidade de deserto, numa realidade de exílio babilônico. Não estamos diferentes do povo. E é por isso, meus irmãos, que eu queria trazer aqui para vocês algumas posturas que o povo teve. Algumas que não agradaram a Deus, que não contribuíram para a caminhada deles, tá? Então, assim, às vezes, isso não agrada a Deus. Não estou aqui querendo colocar culpa no seu coração e dizer que isso não agrada a Deus. Mas quando algo não agrada a Deus é porque não é bom. Você entende isso? Então a gente diz uma postura que não agrada a Deus é uma postura que não é boa, que não gera vida, porque tudo que não é bom não agrada a Deus. E o povo teve algumas posturas diante de tudo que ele viveu, que são posturas que nós podemos estar tendo. E eu queria chacoalhar a gente aqui, sabe? Porque por vezes a gente vai assumindo posturas que não ajudam a gente. A gente vai assumindo posturas que não agradam a Deus e que não ajudam a gente nesse processo que a gente tem para viver. E a primeira coisa que eu queria destacar, que é muito clara quando o povo está no deserto, quando o povo está no exílio, é uma postura de murmuração. O povo murmura. O povo murmura valendo. Murmuração você pode definir murmuração como reclamação, como você pode definir murmuração como... Eu vi alguém definindo murmuração dizendo, murmuração é o seguinte, é quando você diz assim, se eu fosse Deus eu faria diferente. Então a murmuração, e eu quero falar agora de murmuração e de apostasia, de perder a fé, na verdade muito mais do que perder a fé, mas uma apostasia que leva a uma idolatria. Eu queria tratar essas três coisas aqui com vocês rapidamente, para depois a gente ir aqui para uma palavra de esperança, mas eu queria tratar isso porque se nós não tratarmos esses sentimentos, que no momento que chegam para a gente e diz, aumentaram a estrada, a maratona não é mais de 10 km, será de 15. A gente entra no colapso. Você está falando do colapso do sistema de saúde, mas existem os nossos colapsos emocionais. A gente entra em colapso e diz assim, peraí, e agora? Como é que vai ser? Então eu queria tratar esses sentimentos com vocês. E o primeiro é de murmuração. Olha o que diz o texto, e aí eu queria compartilhar esse texto com vocês. Olha o que diz o texto aqui. Vou passar aqui, peraí um minutinho. Em Números 13. E aí esse episódio é aquele episódio quando o povo chega para tomar a terra prometida, tá? A terra que Deus tinha prometido. O povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, foi até Sião, recebeu os 10 mandamentos e chega diante da terra para tomar a terra que Deus tinha dado.
Só que quando eles chegam lá, eles encontram o quê? Dificuldades. E o que é que diz o texto? Números 13. E deram o seguinte relatório a Moisés. Entramos na terra, a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Interessante nesse texto porque existe aqui uma coisa boa e existe um mais. E se a gente olhar para a nossa vida, vai sempre existir uma coisa boa e um mais. Olha o que diz. Entramos na terra, a qual o Senhor nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Ou seja, o texto ele vai dizer depois que essa terra era maravilhosa, que os cachos eram enormes, que as frutas eram maravilhosas, que a terra era exatamente como Deus tinha dito. Mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Mas tem uma dificuldade. Existe uma coisa boa, mas tem uma dificuldade. E se você olhar para a sua vida, parece que isso aqui é uma realidade da vida. A vida é assim. Ela tem uma coisa boa, mas tem uma dificuldade. Ela tem a terra com mana, leite e mel, mas tem uma dificuldade lá. Dificilmente você vai ter uma vida sem esse mas. E dificilmente você terá uma vida sem essa coisa boa. Então, a realidade que o povo encontra ali é muito parecida com a nossa, porque a gente pode dizer que existe uma coisa boa acontecendo na nossa vida e existe ao mesmo tempo um mas. A questão é qual a nossa resposta. A questão é o que nós vamos responder, ou como nós vamos reagir, ou para onde nós vamos fixar os nossos olhos. E aí eu queria continuar com vocês, porque o texto continua, né? Ele vem aqui essa palavra, depois ele vem o mais, e ele continua. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Vimos também os gigantes, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Parece que a notícia ruim, ela se espalha mais rápido. E dentro da nossa, e eu vou chamar aqui dentro da nossa construção emocional, é impressionante como os relatórios negativos, eles ganham força dentro do nosso coração. E que nós precisamos de que o Espírito Santo de Deus funcione como Josué e Caleb, que chega aí dizendo, não, nós podemos sim vencer aquela terra, não, nós podemos sim vencer aquela batalha, porque vocês estão dizendo que nós não temos força? Há um discurso tentando vencer esse relatório negativo. E perceba, meus irmãos, que o relatório negativo não tem a ver com negação do problema. Nós não estamos falando, quando falamos sobre isso, de negação de problema. Nós estamos dizendo que existe uma coisa boa e existe uma coisa ruim. E nós podemos agir a partir, focar onde nós quisermos. É uma escolha nossa focarmos. Você está focando onde? Você está focando onde? Sabe, a gente está vivendo uma realidade, sim, muito, muito difícil para todos nós. Uma realidade de muita luta, de luta grande. E cabe a nós não negarmos essas lutas, porque essas lutas existem. Josué e Caleb não estavam ali alienados a respeito do problema. Mas nós precisamos olhar para as coisas boas. Josué precisa combater essa notícia que se espalhou negativa. E as notícias dentro da nossa alma, dentro do nosso emocional, dentro do nosso psique, dos nossos pensamentos, às vezes esses relatórios ruins, eles estão se espalhando, essas perspectivas ruins que são reais, mas elas estão tomando força dentro da gente, sem contemplar o outro lado. Então, olhe para as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. Olhe para as coisas boas que Deus tem feito. Seja grato. Sabe como é que a gente vence murmuração? Agradecendo. Destacando as coisas boas. Destacando as coisas boas que nós temos na nossa casa, na nossa vida, nas pessoas que nós temos em nossa caminhada. Destaque isso, para que você não fique, como o texto diz, né? Tinha uma realidade boa, mas tem o mais. E a gente sempre vai ter essa realidade boa e vai ter o mais acontecendo. E a gente precisa lutar, meus irmãos, para focar sem negar as coisas ruins, sem negar o mais, mas nós precisamos focar na parte boa. Existe uma terra boa a ser conquistada. Existe um Deus conosco para enfrentar essa batalha. E nós precisamos nos lembrar disso.
Porque a nossa tendência é ficar só com o mais. A nossa tendência é ficar só com o discurso de derrota. A nossa tendência é assumir o relatório negativo como único relatório. O relatório negativo existe, mas ele não é o único relatório. Existem outros relatórios que nós precisamos colocar juntos para equilibrar essa balança, porque senão a nossa força se esgota. Imagine que você está correndo a maratona e alguém chega para você e diz que você vai ter que correr, não são mais 10 quilômetros. Você vai ter que correr 15 ou quem sabe 20. E a pessoa entra em desespero. Mas talvez sempre tenha alguém chegue na nossa realidade, Deus chega e diz, mas não se preocupa, eu vou te dar uma força extra. Mas não te preocupa porque eu te preparei no caminho pontos de abastecimento em que você será abastecido do que você precisa para caminhar. Não se preocupa porque eu estou mudando as regras dessa corrida e você vai ter pontos de parada para se refazer. Você não vai ter que correr sem parar. Deus está sempre indo à nossa frente, preparando e nos dando força para que nós possamos continuar seguindo com fé. Deus vem fazendo isso. Deus vai mudando as regras da corrida. Ele vai estabelecendo outros pontos de parada. Ele vai colocando nutrientes no caminho. Ele vai cuidando de nós. Mas quando o povo chegou lá e viu aqueles gigantes, e viu as dificuldades, e focou só na dificuldade, ele murmurou, mas mais do que isso, eles também enfrentaram e passaram a ter um sentimento de apostasia e de idolatria. A apostasia é eu não crer em Deus. E a idolatria é colocar alguém no lugar dele. E quando nós estamos desesperados e sem força, nós temos duas opções: de nos rendermos diante de Deus ou de virarmos as costas para Deus, deixarmos de crer que Ele pode fazer alguma diferença na vida da gente e eleger outras coisas para tomar o lugar de Deus. Olha o que diz o texto, meus irmãos, porque esse texto é muito forte nesse episódio. Ele diz, no versículo 4, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Isso aqui é tão forte, meu povo. Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe o que ele está querendo dizer? Deus chega. Eu não quero mais fazer o que o senhor está falando. Deus chega, eu vou resolver sozinho. Deus chega, a gente não vai ficar mais nesse negócio demorando, sabe? Esperando que o Senhor mostre para a gente alguma coisa. Não, a gente vai fazer por nossa conta própria. É apostasia e idolatria. Então perceba que diante desse momento onde as forças se esgotam, onde a esperança se vai, nós temos o problema e temos a parte boa e temos o mais. E muitas vezes nós murmuramos. E depois da murmuração vem esse sentimento de essa escolha de apostasia, de não crer mais em Deus. Vem depois da murmuração, porque a murmuração cava isso. Lembra que a murmuração é, se eu fosse Deus, eu faria diferente? Pois pronto. Eles murmuraram, e depois da murmuração, eles, vamos eleger, o que é que eles dizem? O que é que eles dizem aqui? Escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. O que é que isso tem a ver com a gente? É quando a gente diz, Deus chega. Eu vou seguir meus caminhos. Não vou mais orar, não vou mais confiar em Ti, eu não vou mais buscar isso em Ti. Porque eu estou me decepcionando contigo, o Senhor está demorando, o Senhor está aumentando a estrada. E eu não aguento mais, então eu vou eleger um chefe e vou voltar para o Egito. Isso às vezes, pessoal, parece, eu falando assim, talvez você diga assim, pastor, mas pesada essa postura. Quem é que faz isso? De sã consciência. Será que você está falando para um público que faz isso? Eu não sei. Porque geralmente quando a gente faz isso, a gente não faz desse jeito que eu estou falando aqui. A gente faz de uma forma muito mais sutil. A gente faz de uma forma que nem mesmo a gente às vezes percebe que a gente está fazendo isso. Que a gente parou de confiar em Deus. Está confiando na gente mesmo. Nem mesmo a gente percebe que chegou uma hora que a gente está elegendo um outro chefe para voltar para o Egito. Não necessariamente você faz isso esbravejando contra Deus. Mas seu coração murmura, depois que seu coração murmura, você deixa de crer, e quando você deixa de crer, você passa a seguir um caminho sem esse Deus como dirigente. Percebe? Então, eu quero que você pense se de uma forma muito sutil você não pode estar fazendo isso. Murmurando, sabe? Depois da murmuração, sabe? Tendo essa postura de apostasia.
Sabe um outro episódio que aconteceu isso? Que o povo viu que estava demorando e fez idolatria? Alguém acertaria aí? Qual foi um outro episódio em que demorou e Moisés estava envolvido também? Moisés demorou e o povo disse o quê? Não, está demorando muito. Vamos seguir aqui outra coisa aqui. A gente não tem paciência para esperar em Deus. A gente não tem paciência. Deixa eu mostrar esse texto para vocês. Esse texto é justamente o momento onde Moisés sobe para receber as tábuas, os 10 mandamentos. E o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venham, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eita, meu povo, como nós somos rápidos! Como nós somos rápidos! Quando as coisas demoram, a queremos assumir o controle, a buscar outros deuses que nos conduzam, a dar descrédito às pessoas que Deus tem colocado na vida da gente. Porque Moisés era essa pessoa na vida do povo. Então o povo diz, está demorando muito. Façamos outros deuses para que eles nos conduzam. Eis a definição de outros deuses. Aquilo que nos conduz. Porque se o que nos conduz não é Deus, aquilo que nos conduz tem se transformado no nosso Deus. E parece estranho no momento desse, como difícil, de dor, de sofrimento. E sim, minha proposta hoje é trazer uma palavra de consolo e renovar a esperança, mas não adianta eu ficar trazendo palavra de consolo se nós não quebrarmos a nossa postura de murmuração, se nós não quebrarmos altares que nós estamos construindo para outros deuses nos conduzirem, se nós não tirarmos o crachá de chefe das pessoas ou das coisas ou dos sonhos que nós colocamos para nos conduzir de volta ao Egito. Precisamos renovar a nossa fé e dizer, Senhor, estou contigo. Existe um mas existe muita coisa boa. Eu sei que existe um gigante aí para a gente vencer. É como Josué e Caleb falaram, mas o Senhor é conosco e nós venceremos essa batalha. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Faz sentido isso para você? Você tem escolhido um chefe para voltar para o Egito? Tem murmurado muitas vezes diante desse momento? Pare de murmurar. Não negue os relatórios ruins, eles existem. Mas acrescente a esses relatórios as coisas boas que Deus tem feito e a convicção de que Deus está com você. Sabe por quê? Porque é muito difícil enfrentar tudo isso quando o sentimento do nosso coração é de abandono. É de que nós fomos abandonados. E muitas vezes, quando demora a luta, quando a batalha, ela persiste, nós temos a tendência de nos sentirmos, sim, abandonados. Lembra que eu falei do exílio babilônico, que o povo estava no exílio? E já de um bom tempo lá no exílio, um bom tempo caminhando nesse exílio, tem uma hora que o povo cansa e perde a esperança. E sabe o que é que o povo diz? O povo diz isso. Ó. Sião, porém, disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Sabe por que esse sentimento? Ele é o sentimento de alguém que está numa luta já há um bom tempo. E tem uma hora que começa a achar que Deus abandonou. Diante de lutas extremas, muitas vezes, pessoal, a gente começa a questionar se Deus de fato interfere, o quanto Deus de fato interfere nas nossas lutas. E tem uma hora que o povo está lá quase 70 anos no exílio e diz assim, o Senhor me desamparou, Deus não deve estar mais nem olhando para a gente. E é lógico que o povo tinha uma plena consciência dos seus erros, das coisas que tinham, das covas que eles mesmos tinham cavados para si mesmos, mas independente disso, eles estavam ali com a sensação de, não dá, uma sensação de que Deus deve ter esquecido da gente aqui. Sião diz, é isso que o texto fala, né? Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas o texto continua e o profeta Isaías vem e fala àquele povo. Eu queria que você recebesse essa mensagem para você. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, porque uma mãe pode se esquecer de um filho, eu não me esquecerei de você. Veja,
Eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Meu povo, essa palavra é para a gente hoje também. Haverá uma mãe que possa esquecer do seu filho que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Sim, essa mãe pode existir. Mas embora ela possa esquecê-lo, e Deus pega aqui, o profeta Isaías pega algo improvável de uma mãe esquecer do seu filho que ainda mama. Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de vocês. Veja, eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. O muro era o que representava a segurança. Os muros caídos de Jerusalém, os seus muros estão diante de mim. Eu sei do que vocês têm passado. Eu não me esqueci de vocês. Eu não me esqueci de vocês. Essa é uma segurança que nós precisamos ter no nosso coração. Deus não nos abandonou. Nós não estamos sozinhos. O texto diz, lá em Romanos, Paulo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? O problema é que às vezes a gente não sabe se Deus é por nós, se Ele está sendo por nós. Mas Paulo nos dá garantia. Quando ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, não nos daria juntamente com ele todas as coisas? O que ele está dizendo com isso? Deus é por nós. Não existe um si. Deus está conosco. Isso não quer dizer que você não vai ter luta. Isso não quer dizer que eu não possa pegar um Covid, que eu não possa vir a falecer. Isso não quer dizer não. Não quer dizer não ter luta. Não quer dizer ausência de relatórios ruins. Mas isso quer dizer que Deus está conosco, que Ele não esqueceu da gente. E de que Ele está com o nosso nome escrito em suas mãos. E que os nossos muros caídos estão diante dele. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda mama, Deus não se esquecerá de nós. Amém, meu povo? Mas eu queria trazer mais um texto para você. É um texto que está lá em Ageu. E Ageu já é o profeta pós-exílio. É o profeta que já sai. Ele está conduzindo o povo que passou 70 anos no exílio e está saindo para reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Um cenário também de muita destruição. É mais ou menos a gente no pós-pandemia. Reconstruindo um bocado de coisa, refazendo emprego, né? A igreja recuperando suas forças, a gente voltando às programações, a gente tendo que sair de novo para vender, a gente elaborando novos projetos. É como a gente estava mais ou menos vivendo, saindo do exílio e indo para reconstruir os muros. Mas as dificuldades vêm. O desânimo vem. E talvez essa quarentena, pós-quarentena, ela tem o efeito que teve para o povo quando na construção dos muros eles foram ameaçados, eles foram abatidos, eles sofreram perseguição. E eles desanimaram. Eles desanimaram, porque o caminho não era fácil. E se é difícil a gente construir algo, imagina a gente construir algo com alguém querendo derrubar. E a sensação que às vezes a gente tem nas coisas, em muitas coisas que a gente faz na vida, é de que existe uma realidade que está tentando derrubar toda hora o que a gente está construindo. Então isso não é fácil. E o povo estava vivendo isso quando saiu do exílio. Ó, veja o povo no deserto, luta. O povo no exílio, luta. O povo no pós-exílio, luta, porque a luta faz parte da vida. Mas aquele povo, quando estava lutando para reconstruir, veio a perseguição, e veio a batalha, e veio a luta, eles desanimaram. E aí Deus usa o profeta Ageu para falar com aquele povo. E eu queria que você recebesse essas palavras do profeta Ageu para a sua vida. Para a gente aqui agora. E o texto que eu quero compartilhar com vocês de Ageu é Ageu 2,4. Ageu 2,4 é o resumo do livro todo de Ageu, que é bem pequenininho, mas é o resumo do livro de Ageu. E eu queria compartilhar só esse versículo para você. O cenário era esse, o povo estava saindo do exílio, reconstruindo os muros e as lutas vieram. Estamos aqui no pós-pandemia e vem de novo um outro lockdown, vem de novo uma outra perspectiva de parar algumas coisas, vem de novo gente morrendo, vem de novo gente passando por luta. E nós desanimamos, nós perdemos as forças. Aí sabe o que Deus fala? Sabe o que Deus fala para aquele povo lá em Ageu 2?
Olha o que Deus fala para o povo. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Interessante esta fala, meu povo. Eu vou deixar o texto aí um pouquinho. Ele está dizendo coragem. Você está enfrentando uma luta como se ela fosse novidade. Sabe, coragem. Ele diz coragem, sumo sacerdote, coragem, líderes, né? Coragem, 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 rei, coragem, 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 sacerdotes, coragem ao povo da terra, coragem, coragem para todo mundo. Independente da posição que você tenha, da luta que você tenha, da batalha que você tenha, dizendo coragem ao trabalho ao povo da terra. É dizendo não desanime com as lutas, não desanime com as coisas que vêm. Há esperança. Eu estou com vocês. E aí vem a continuação desse texto. Porque ele diz coragem, mas coragem por quê? Por que que diante, aí eu quero voltar aqui com vocês. Por que que diante de tanta luta a gente vai ser encorajado a partir de quê? A partir de quê que nós seremos encorajados? A partir de quê que nós seremos encorajados? Deus, o versículo 4 ainda, ele fala sobre isso. E ele diz, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. O meu espírito está entre vocês, porque eu estou com vocês. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. É o que ele diz a Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso. Ser corajoso. E esse texto vai dizer justamente isso, meus irmãos, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Um dos papéis, pessoal, da Arca da Aliança, quando o povo caminhava no deserto, quando o povo era aquele tinha consciência de que Deus estava com eles, e isso fazia toda a diferença. Nós não temos mais uma Arca da Aliança que representa a presença de Deus, não temos mais um Santo dos Santos, mas nós mesmos somos esta presença de Deus, e sabemos que Deus está entre nós, o Espírito Santo é a garantia da salvação, ele habita em nós, Deus está conosco. Jesus é o Deus Emanuel, Deus conosco. E é esse Deus que pode renovar as nossas forças, que pode nos dar esperança e nos dar condição de seguirmos. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo. E queria encerrar lendo com vocês um texto de 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou, que nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que esta palavra de Paulo aos Tessalonicenses, ela seja para cada um de nós hoje. Que o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Que Deus nos abençoe nesse sentido, meus irmãos. Que a gente possa confiar nesse Deus, saber que Ele está conosco. Eu gosto quando alguns estudiosos definem o Salmo 23 e dizem que o Salmo, a tradução é o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas alguns dizem que o sentido é o Senhor é meu pastor e Ele não nos faltará. Ainda que algo nos falte, Ele não nos faltará. E se Ele não nos faltará, Ele estará sempre conosco. Coragem. Coragem você. Coragem nós. Coragem Candeias.
Coragem, liderança. Coragem, trabalhador. Coragem, trabalhadora. Coragem, pai. Coragem, mãe. Coragem, filhos. Coragem, estudantes. Coragem, médicos. Coragem. Eu disse para vocês, o Senhor disse para vocês, que Ele estaria entre vocês. Por isso, não tenham medo e prossigam confiando e confiantes nesse Deus que caminha com a gente. Amém, meus irmãos?